Esse vídeo de hoje, ele é muito sério. Ele é muito sério e é muito grave. Porque o que está sendo posto em risco agora é um dos pilares das democracias. Sem isso, não existe democracia, que é uma imprensa livre. Ontem, o Ministério Público Federal denunciou os hackers que invadiram as contas do Telegram, que invadiram a nuvem do Telegram e capturaram dados e conversas de procuradores e de várias pessoas na política brasileira, incluindo integrantes da Lava Jato. E um dos denunciados pelo Ministério Público Federal também foi o jornalista Glenn Greenwald, que foi quem publicou essas reportagens no Intercept, junto com a equipe do Intercept, e também em parceria com outros jornais como a Folha de São Paulo, como a Veja, como o UOL, como o Reinaldo Azevedo também, entre outros canais. Eu vou ler para vocês aqui o comecinho de uma reportagem do UOL que explica a situação e depois a gente vai analisar aqui o que se deu e o que isso representa. Então vamos lá. A reportagem da UOL se chama Ministério Público Federal denuncia Glenn Greenwald e mais 6 sob acusação de invadir celulares. Então diz o seguinte a reportagem. O Ministério Público Federal, em Brasília, denunciou hoje 7 pessoas, entre elas o jornalista Glenn Greenwald, um dos fundadores do site The Intercept, sob acusação de invadir celulares de autoridades brasileiras. A denúncia contra Greenwald, ocorrida no âmbito da Operação Spoofing, acontece apesar de o ministro Gilmar Mendes, do STF, ter proibido investigações sobre o jornalista, em agosto passado, sob o risco de ferir a liberdade de imprensa. São apontadas as práticas de organização criminosa, lavagem de dinheiro, bem como as interceptações telefônicas engendradas pelos investigados. Para o Ministério Público Federal, embora Greenwald não seja investigado nem indiciado, ficou comprovado que ele auxiliou, incentivou e orientou o grupo durante o período das invasões. De acordo com a denúncia, assinada pelo Procurador da República Wellington Divino de Oliveira, o grupo praticava crimes cibernéticos por meio de 3 frentes: fraudes bancárias, invasão de dispositivos informáticos, por exemplo, celulares, e lavagem de dinheiro. Vamos entender o que aconteceu aqui. Esse procurador, Wellington Divino de Oliveira, que já tinha denunciado ano passado o presidente da OAB por ter criticado o Sérgio Moro, ele está denunciando essas pessoas, os hackers envolvidos nas invasões de celulares, e também o Glenn Greenwald, a partir de uma conversa que ele interpretou como se fosse o Glenn Greenwald dando orientações aos hackers sobre como proceder com as mensagens. Segundo a interpretação do procurador, o crime ainda estava ocorrendo e o Glenn seria um cúmplice do crime. Sendo que a investigação da Polícia Federal aponta que, na verdade, quando os hackers contactaram o Glenn Greenwald, eles já haviam capturado todas as mensagens e só repassaram o material para o Glenn. Eu vou ler para vocês aqui o conteúdo da conversa, para vocês terem uma ideia do que é o conteúdo. Então vamos lá. É um diálogo entre o Molição, que é um dos criminosos, e o Glenn, que é o jornalista que cobriu esse caso. Então o Molição diz o seguinte: sim, a gente também queria saber a sua opinião a respeito de algo. Como assim que você publicar os artigos, todo mundo vai excluir as conversas, todo mundo vai excluir o Telegram, a gente queria saber o que você recomenda fazer. A gente tem alguns nomes separados. A gente pegar esse final de semana, já puxar a conversa de todo mundo ou deixar quieto por um tempo, porque tem as pessoas que têm um 59. O Glenn responde, sim, olha, nós vamos, porque o que vai acontecer? É que com certeza eles vão tentar acusar a gente que nós participamos no hack. Eles vão tentar acusar que nós formamos parte dessa tentativa de hackear. Eles vão com certeza acusar. Então, para mim, mantendo as conversas, são as provas que você só falou com a gente depois que tinha tudo. Isso é muito importante para nós, como jornalistas, para mostrar que a nossa fonte só falou com a gente depois que ele já tinha tudo. Então, o que está acontecendo aqui? O Molição quer saber do Glenn Greenwald o que fazer com as mensagens. E o Glenn disse, olha, é o seguinte, eu vou manter essas conversas, eu vou manter o conteúdo dessas conversas, porque a gente vai provar assim, desse modo, se por acaso a gente for investigado posteriormente, que era um receio e certamente uma possibilidade, se nos investigarem posteriormente, a gente tem a comprovação de que o hacker só contactou a gente, que a fonte só contactou a gente depois que eles já tinham todo o material, que a gente não fez parte de fato do hackeamento. Então você vê aqui como o Glenn tem sido cauteloso na conversa com os hackers. E daí a Molição responde sim. O Glenn vai e diz, entendi. Então nós temos, vou explicar. Como jornalistas, e obviamente eu preciso tomar cuidado com tudo que eu estou falando sobre esse assunto, como jornalistas, nós temos a obrigação ética para codizer nossa fonte. O Molição diz sim, e o Glenn responde, isso é nossa obrigação, então nós não podemos fazer nada que pode criar um risco que eles podem descobrir a identidade da nossa fonte. Vale lembrar que
Proteger a fonte é um direito constitucional no Brasil e em várias democracias no mundo. É um direito das democracias, que um jornalista possa preservar o sigilo de sua fonte para resguardar quem passou a informação. Então, para a gente, nós vamos, como eu disse, não podemos apagar todas as conversas, porque precisamos manter, mas vamos ter uma cópia num lugar muito seguro, se precisarmos. Para vocês, nós já salvamos todos, nós já recebemos todos. Eu acho que não tem nenhum propósito, nenhum motivo para vocês manter nada, entendeu? E aqui ele está dizendo para a fonte, nós vamos manter. O que vocês vão fazer com o material, com o conteúdo, vocês que sabem. Se vocês quiserem manter, mantém. Se vocês não quiserem manter, não mantém. Mas nós aqui, da Intercept, nós jornalistas, vamos manter porque é importante para provar que nós não fizemos parte do crime. Então essa é a conversa, esse é o teor da conversa. E o procurador, ele interpretou isso como se fosse coautoria do Glenn. Como se o Glenn estivesse instruindo as fontes, estivesse instruindo os hackers o que fazer, apagar ou não as mensagens, e que ele soubesse que o crime estava em andamento, sendo que, pela perícia da Polícia Federal, eles já tinham cometido o crime. Eu vou deixar para vocês aqui no comentário fixado as reportagens que mencionam isso, e também a denúncia do procurador, para vocês conferirem e lerem e se informarem sobre esse assunto. É evidente que essa denúncia feita contra o Glenn Greenwald agora escandalizou não apenas jornalistas, políticos, juristas, no Brasil, mas em todo o mundo. Jornais do mundo inteiro cobriram essa denúncia e apontam uma clara demonstração de autoritarismo e de violação do direito de liberdade de imprensa. Isso é muito grave. Inclusive tiveram pessoas que discordam do Glenn Greenwald, outros jornalistas que são de outra postura política, que discordam da postura política do Glenn Greenwald e que vieram defender o Glenn porque eles compreendem, ainda mais nos Estados Unidos, gente, eles compreendem como sem uma imprensa livre não existe democracia. Esse é um dos pilares fundamentais de democracias sólidas e que tem sido constantemente posta à prova no Brasil. Com a ascensão do Bolsonaro, por exemplo, que é um sujeito que despreza a imprensa. Em diferentes circunstâncias, em diferentes momentos, ele ataca jornalistas, ele ataca a imprensa, ele critica a imprensa, ele ameaça canais de comunicação, ele ameaça jornais. Então, o que a gente tem agora é um assalto direto, é um ataque direto a um dos pilares democráticos. E que agora está enfeixado na figura do Glenn Greenwald, que foi alguém que comprou uma briga monumental contra o Sérgio Moro, que é a figura forte do governo Bolsonaro, a mais popular do governo, comprou essa briga contra o Sérgio Moro, que havia se tornado o ideal do paladino da justiça, o super-herói que vai defender o Brasil da corrupção. É muito curioso que surge essa denúncia um dia depois da entrevista dele no Roda Viva. Então o que o Glenn e o Intercept fizeram foi tocar nessa figura sagrada do Moro. E que agora é um ministro desse governo. Então, tudo leva a entender que essa é uma perseguição política, de fato, e que tem como intenção amordaçar a imprensa. Basta perseguir um único jornalista, no caso do Glenn agora, para que muitos jornalistas fiquem intimidados. Jornalistas investigativos, que dependem de fontes que estão realmente cometendo algum tipo de ilicitude e que vão repassar posteriormente para jornalistas. Basta que um jornalista seja preso agora, seja denunciado, investigado e preso, para que outros jornalistas se intimidem também. Então, o que o governo Bolsonaro e os bolsonaristas, nesse caso, na figura do procurador também, que certamente representa esse ideal autoritário de amordaçar a imprensa, o que eles querem é justamente isso, silenciar qualquer voz de oposição. Eu vou pôr um vídeo aqui recente, dessa semana agora, do Bolsonaro atacando a imprensa. Vejam. Essa imprensa que está aqui agora me olhando, estou sob suas lentes. Comecem a produzir verdade. Porque só a verdade pode nos libertar. A essa imprensa não tomarei nenhuma medida para censurá-los. Mas tomem vergonha na cara! Deixe o nosso governo em paz para poder levar paz, tranquilidade e harmonia ao nosso povo. E é engraçado porque o Bolsonaro diz que ele não vai tentar censurar a imprensa e ao mesmo tempo que ele faz são justamente medidas de uma postura e um discurso que visem intimidar a imprensa. Ele não precisa criar leis para intimidar a imprensa quando ele faz isso diariamente, constantemente. Quando ele tem procuradores, por exemplo, que usam do seu papel como autoridade para fazer isso. Como eu disse, essa denúncia agora do Ministério Público Federal foi repudiada amplamente em qualquer um que tenha a mínima compreensão do que está se dando no Brasil agora, para os riscos para as instituições democráticas.
O Rodrigo Maia se manifestou, ministros do Supremo se manifestaram, a imprensa internacional se manifestou, a ONU se manifestou. Eu quero ler na íntegra aqui um texto da Folha de São Paulo do Bruno Bogossian, chamado Denúncia contra Glenn manipula a lei para perseguir quem incomoda. Vale conferir porque expressa muito bem o repúdio internacional e nacional decorrente disso. Então vamos ler. A Polícia Federal ouviu as 1.285 palavras trocadas entre Glenn Greenwald e um dos hackers de Araraquara no último dia 7 de junho. O delegado não viu provas contra o jornalista e anotou que ele manteve na conversa uma postura cuidadosa e distante. Já o procurador Wellington Oliveira realizou a façanha de analisar o mesmíssimo diálogo e denunciar o repórter por 3 crimes. O contorcionismo do Ministério Público Federal para alvejar Glenn Greenwald mostra como a corporação é capaz de manipular o sentido das leis para proteger seus próprios integrantes e perseguir quem incomoda. O procurador ignorou o fato de que o jornalista não era sequer investigado pelo hackeamento de autoridades como Sérgio Moro e a Força Tarefa da Lava Jato. Preferiu distorcer diálogos que, na verdade, desmontam sua própria tese. O responsável pela denúncia argumentou que Glenn recebeu material de sua fonte enquanto o grupo continuava acessando ilegalmente conversas de outros personagens. A investigação, porém, aponta que as mensagens utilizadas pelo jornalista haviam sido obtidas anteriormente, como eu disse aqui. Os hackers tinham todo o material antes de entregarem para o Glenn Greenwald. Prosseguindo, a lei, aliás, não permite a responsabilização de qualquer pessoa por simplesmente ter conhecimento de um crime. Além disso, a gravação, usada como única prova da denúncia, indica que Glenn não estimulou ou direcionou o hackeamento. A acusação é tão frágil que o procurador se obrigou a deturpar o trecho em que um dos integrantes do grupo pergunta a Glenn se deve apagar as mensagens roubadas. O jornalista disse que não poderia orientá-lo e acrescentou apenas que ele poderia deletar o material para que seu papel como fonte fosse preservado. Trata-se de um preceito gravado na Constituição, mas o procurador forçou a barra e pintou o trecho como se fosse uma manobra para dificultar as investigações. O autor da acusação atropelou princípios para defender os interesses corporativos de seus colegas da Lava Jato, atingidos pelas revelações feitas por Glenn. A tentativa de intimidação é a prova de que a liberdade de imprensa é essencial para evitar abusos de poder. Vou deixar também para vocês o link desse artigo do Bruno, para vocês lerem, conferirem o que está sendo debatido, porque realmente é uma aberração o que está dando no Brasil agora. É uma aberração. E é um grande risco para as instituições democráticas se isso avançar, o que certamente não vai acontecer. Acho muito difícil que a Justiça acolha esse pedido, essa denúncia do Ministério Público, mas o simples fato de ter pessoas tentando forçar esse tipo de interpretação já é muito prejudicial e muito daninho para a democracia. Sério, é algo muito grave. Eu vou deixar aqui no final do vídeo o Glenn Greenwald falando sobre esse caso, explicando a posição dele e o que está se dando também. Eu quero saber o que vocês pensam sobre isso, deixa aqui no comentário, deixa o joinha, assine o canal, ajude no apoio e confiram também no final aqui a posição do Glenn. Um abraço para vocês e até mais, gente. De todos, eu sou Glenn Greenwald e provavelmente você já ouviu a notícia sobre a denúncia criminal que o Ministério Público fez contra mim por causa da reportagem que estávamos fazendo desde junho sobre corrupção grave dentro da Força Tarefa do Lava Jato e para então juiz Sérgio Moro. Gostaria de discutir alguns fatos com você. Primeiramente, o procurador que levou essa denúncia é o mesmo procurador que tentou criminalizar o Felipe Santa Cruz por criticar Sérgio Moro. Obviamente, ele está abusando seu cargo para atacar inimigos políticos. Segunda, o próprio Polícia Federal, sob o comando do ministro Moro, fez uma investigação completa e concluiu com clareza que eu não cometi nenhum crime, muito pelo contrário, disse o Polícia Federal, sempre fiz meu trabalho como jornalista com muito cautela, responsabilidade e profissionalismo. Terceira, é um ataque contra a imprensa livre, obviamente, contra a nossa reportagem, mas também contra a Polícia Federal e o Supremo, o STF, que disse que eu não posso ser investigado, muito menos denunciado para minha reportagem, porque é uma violação do direito constitucional de uma imprensa livre. Então, isso é obviamente uma retaliação para o governo Bolsonaro. Nós nunca vamos ser intimidados para ninguém abusando o aparato do Estado. Nós vamos continuar a fazer nosso jornalismo. Eu estou fazendo nosso trabalho agora para a próxima reportagem e nós sempre vamos defender uma imprensa livre. Muito obrigado.